Olá, tudo bem? Passando por aqui bem rápido para te lembrar que agora a Simples ela está no Spotify. Então você pode ouvir todo o conteúdo da Simples na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Mas faz o seguinte, segue a gente e compartilha essa novidade aí. Outra coisa é lembrar que esse podcast, o Simplecast, tem o apoio da Igreja Batista em Renovação Espiritual. Tem também o apoio da BL Livraria, da Baicuf, também do Cantinho Árabe, da Contabilidade Joana, dos Estofados Alves, ali na Jaqueira. Também tem o apoio da Guilf Confecções, tem o apoio da Mob, né? São móveis planejados e também decoração. Tem a Movimente Academia Gustavo Luiz Treina e também a Panificadora Porto Novo. Tá ok? Então, vamos pro corte. Eu queria que vocês pudessem falar pra gente aqui o que era a Rádio Nacional, o que significou a Rádio Nacional para o Brasil, o que era a Rádio Nacional no momento auge dela, o que foi essa coisa chamada Rádio Nacional? O que vocês podem falar sobre isso? E aí, Haroldo, você quer começar? A Rádio Nacional, ela teve o grande auge dela quando eu sequer sonhava em trabalhar em rádio. Eu já conhecia, porque como eu falei, eu era enlouquecido por ouvir rádio. E ela teve o grande auge dela, como a gente falou no início, que a TV Globo da época era a Rádio Nacional. Por quê? Você tem a novela das 6, você tem a novela das 7, você tem a novela das 8, que hoje é das 9, né? Lá na Rádio Nacional não existia a TV Globo na época. Aí tinha As Aventuras do Anjo, às 6 horas, que era novela, era uma novela, uma mini novela. Depois tinha um outro negócio. Jerônimo. Não, mas Jerônimo seria a novela das 8. E tinha uma outra coisa no meio aí que eu esqueci. Mas era assim, e o Jerônimo, o Jerônimo, não era só. O Anjo. O Anjo, Aventuras do Anjo. Isso. Então, eram as três coisas. E o Jerônimo seria a novela das 9 hoje, mas a novela das 8 ou das 9 de hoje, na Rádio Nacional. O Jerônimo era o seguinte, o Jerônimo, herói de sertão. Quem passar pelo sertão. Você se lembra da música? Vai ouvir alguém falar. Ei, rapaz, o Jerônimo é o seguinte, cara. Eu era muito moleque na época, eu tinha o quê? Tinha 11 anos de idade. Eu não perdia o Jerônimo, mas de jeito nenhum. Nem eu. Eu podia estar onde tivesse. Corria para casa para ouvir. Ou para perto onde tivesse um rádio ligado, porque sabia que ia ouvir o Jerônimo. E a coisa que a gente falou que não tinha câmera, né? Então a gente imaginava, aquilo era mágico demais, porque a gente imaginava tudo. Em cima do que você está falando, aconteceu comigo a coisa mais incrível. Eu fui convidado para ir para a Rádio Nacional, eu trabalhava na Rádio Carioca, fui convidado para ir para a Rádio Nacional. E quando eu cheguei no prédio, para subir já foi um sacrifício, né? Porque as pessoas usavam aquelas roupas fantásticas, incríveis, sim. Muito bem vestidos, sapato que você conseguia escovar os dentes olhando do sapato. E eu falei assim, meu Deus do céu, quando eu chegar lá em cima, quero ver o moleque Saci, quero ver se ele é grande mesmo. Rapaz, o Lex Saci era um dos personagens do Jerônimo. Era o braço direito do Jerônimo, né? E era feito pelo Cauê Filho. Rapaz, eu levei quase um dia para chegar lá no 21º andar, mas cheguei. Primeira pessoa que eu vejo, que eu ouço do corredor, a voz do Cauê Filho. Falei, caramba, o Lex Saci, cadê? Tinha um senhor assim. Aí eu falei, não é possível. É esse aí que é o moleque Saci? Rapaz, aquilo ali para mim foi uma das coisas mais fantásticas da minha vida, porque era o personagem que eu gostava. Era o Jerônimo, a Aninha, que era a noiva do Jerônimo, e o moleque Saci, que era o braço direito do Jerônimo, né? Eu não conhecia a Aninha, não conhecia o Jerônimo, mas eu tive a honra de trabalhar com o Cauê Filho, o moleque Saci, que morava em Niterói. É verdade. Morava em Niterói. Depois se não me engano, o Jerônimo foi nosso diretor, não foi o que depois era dublador? Não foi ele, não?
Não vou recordar. Não lembro disso, não. Não vou recordar. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, Gustavo, a Rádio Nacional, o Jorge Luiz pode completar isso aí, mas a Rádio Nacional ela teve 2 auges, né? Teve esse grande auge, que a gente não estava lá, e depois ela caiu, a Rádio Nacional teve uma caída violenta. Quando acabaram os programas de auditório. Sim, e de repente ela teve um novo auge, que foi essa época que a gente pegou do Roberto Rosenberg, Carlos Sigma, Roberto Rosenberg. Grande gênio. Que foi um novo auge, que aí nós participamos. O grande gênio dessa história toda, essa fase que nós vivemos, foi um cara chamado Jorge Pontes Guilherme. Jorge Guilherme. Esse foi o cara. O rádio ainda vai bater continência para ele, vai aplaudir o Jorge Guilherme. Se o rádio está vivo até agora, agradeço ao Jorge Guilherme. Criador da CBN. Exatamente, que começou na Rádio Nacional. Num programa à tarde que se chamava-se Rádio Serviço Nacional. Exatamente. A tarde toda. Eu fui um dos apresentadores. Isso. Né? O nosso amigo que faleceu agora, que trabalhou com a gente na Manchete, meu Deus do céu, fugiu agora. Que era de Niterói também. Tinha um vozeirão bonito. Depois foi cuidar das rádios da Igreja Universal. Meu Deus do céu. Natanael Pinheiro. Natan Pinheiro. Natan Pinheiro. Né? Nós fomos, eram 4 apresentadores. Ali foi um embrião. Ali surgiu a Rádio CBN. Dali surgiu a Rádio CBN. Ele foi para a Globo, voltou para a Globo, porque ele era consultor das organizações Globo. Aí ele criou a Rádio CBN, que deu esse formato que o rádio tem hoje. Mas porque as pessoas falam muito de Rádio Nacional, ela tinha essa coisa, né? Essa importância, né, no Brasil, né? O que foi a televisão, a TV Globo, ela nasceu lá dentro. Isso. Entendeu? Até os fantasmas que tem na TV Globo tinha também na Rádio Nacional. Até os fantasmas, porque para vocês, a área de escape do prédio, do edifício de à noite, é no centro do prédio, em Caracol, uma escada em Caracol, no centro do prédio. E de vez em quando nós trabalhávamos de madrugada. Lembrando que são 22 andares. 22 andares, né? Aí depois que fizeram por trás, no beco, fizeram um escape lá, porque os bombeiros exigiram que fizessem um escape. Estávamos, às vezes, trabalhando de madrugada, você ouvia passos, você ouvia cantoria, você ouvia coral. É verdade isso. Né? Aí chegava... Porque lá do 22 você via lá embaixo, né? Não tinha ninguém. Parece um túnel. Parecia um túnel, um túnel do tempo. É verdade. E aquele 22º andar, ali foram construídas histórias as mais incríveis, de pessoas, de personagens. Por exemplo... Antes de irmos para lá, nós estávamos falando aqui do Urgel de Castro. Urgel de Castro. Foi um dos maiores sonoplastas que nós tivemos a oportunidade de ver. Foi de rádio e teatro. Ele criou simplesmente o Jorginho. O Jorge, que foi sonoplasta da TV Globo, depois foi ator, e diretor de novela. Jorge Fernando. Jorge Fernando. Ele criou o Jorge Fernando. Ele é o verdadeiro pai do Jorge Fernando. O Jorge de Castro. O Jorge era pequenininho, ia lá para a Rádio Nacional, bonito toda a vida, a mulherada queria agarrar os olhos azuis. Olhos azuis. A mulherada queria agarrar o Jorge. Para com isso, eu não gosto. Depois virou um grande ator. Eu tenho uma história com o Jorge muito interessante. Uma vez eu falei para ele assim, desculpa te cortar. Não fala. Eu estava vindo do almoço, ele estava saindo, a gente se encontrou lá dentro do Projac. Aí eu falei, fala Jorginho. Ele falou assim, e aí? Aí eu falei assim, eu sou teu fã. Ele falou, eu também sou teu fã. Aí eu falei, eu vou falar na minha rua que eu te conheço. Ele falou assim, não fala não que vão pensar. Não vou contar o que ele falou. Jorginho era uma figura, sempre alegre, sempre maravilhoso. O Urgel de Castro simplesmente é um dos autores de uma das músicas mais cantadas do carnaval. Eu sou da turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém fica no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Grande Urgel de Castro, figuraça, né? Nós é que bebemos e eles que ficam tontos. E foi nosso parceiro de rádio. Urgel de Castro. Verdade. A gente está aqui quase. Pode falar. Não, desculpa, só para concluir a Rádio Nacional. 10 horas de programa. Existia uma coisa. Não, mas está perto da meia-noite, não dá? Tranquilo. 5 para meia-noite. 5 para meia-noite termina. Aqui, existia uma coisa na Rádio Nacional que quando eu soube que aquilo acabou, eu me deu vontade de chorar. O quê? O estúdio de rádio e teatro. O 22. Cara, uma coisa de... Eu ficava enlouquecido vendo aquilo. Era um cenário. O estúdio
Era um cenário. Tinha casa, era como se fosse uma cidade cenográfica. Uma cidade cenográfica, exatamente. Dentro de um estúdio. Exatamente. Eu ficava impressionado vendo aquilo. E quando eu soube que acabaram com aquilo, eu fiquei muito triste, porque aquilo era um negócio, se pudesse botar num quadro, era para botar num quadro. Num quadro. Coisa mais linda, uma cidade cenográfica dentro de um estúdio. Em todo o 22º andar. Eu nunca soube o que era cidade cenográfica. Fui saber o que era cidade cenográfica para a TV Globo. Aí você se lembrou e aí eu falei, gente, mas lá na Rádio Nacional, uma réplica disso aqui. Verdade. Gravamos muito ali. Nós fizemos. Você participou, você talvez não se lembre, mas você participou do Terça Poronga, que foi uma novela que nós fizemos lá na Rádio Nacional. Gravamos algumas participações. Terça Poronga. Lá para a Amazônia. Porque na Amazônia não estavam. O governo brasileiro descobriu que na Amazônia não estavam falando português, falavam francês, inglês, alemão. Então, uma novela contando a história dos seringueiros para passar só na Amazônia. Você participou disso, lá naquele Rádio Teatro. Aquilo era uma emoção. Como é que era aquele gordão lá que fazia sonoplastia? Zé Gordo. Cara danada, rapaz. Nossa. Meu Deus do céu. Muitas emoções.